Fala galera, bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um acompanhamento de mercados. Hoje nós vamos acompanhar a divulgação da inflação americana, o Consumer Price Index, ou melhor, CPI não, é o Personal Consumption Expenditures, que é o PCE, é a métrica oficial do Banco Central americano na hora de avaliar a sua política monetária. O Fed só vai alterar a taxa de juro no mês de novembro, né? Temos aí um longo período de tempo até eles decidirem novamente o que fazer com a taxa de juro. Enquanto isso, nós acompanhamos os indicadores econômicos, porque é exatamente isso que o Fed vem fazendo para ter uma melhor. Não, desculpa, no dia 20 de setembro, tá? Eles vão, eles vão tomar uma decisão. É que essa decisão do dia 20 de setembro, eles não devem fazer absolutamente nada, tá? Eles devem manter a taxa idêntica como está hoje, 5,5, né? Agora, novembro, 1º de novembro, é quando eles podem, de fato, alterar a taxa de juros novamente, tá? Então aí tá a pequena confusão que eu fiz. Voltando aqui porque eu estava falando, como o Fed se diz data dependent, ou seja, dependente dos dados macroeconômicos para tomar suas decisões, nós também somos data dependent. Nós também somos. Vocês viram da terça-feira, eu estava ao vivo aqui no YouTube, o impacto do JOLTS no mercado. Pô, um dado que normalmente nem faz muito preço, né? E do nada, não é do nada não, não é do nada não. O mercado reagiu de maneira bastante intensa à divulgação do JOLTS, que começou a mostrar que o mercado de trabalho está sentindo os efeitos da política monetária. Ontem tivemos o PIB, eu fiz o acompanhamento junto com os membros aqui do canal. Alguém até perguntou qual é a diferença entre os dois grupos de membros que existe. Tem um Macro Expert, que daí eu só falo sobre macroeconomia. Então eu tenho vídeos que eu falo sobre cenário macroeconômico e vídeos educacionais que são disponíveis para esses assinantes. E o Macro Investor, aí eu falo sobre os meus investimentos, tá? Aí eu respondo perguntas sobre investimentos também. Ontem eu fiz esse acompanhamento com os membros, a gente avaliou a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que infelizmente não teve grandes surpresas, né? Eu gostaria que tivesse alguma coisa intrigante lá dentro acontecendo para a gente poder acompanhar, mas não teve nada de muito interessante, tá? O PIB foi revisado para baixo, de 2,4 para 2,1, e só isso. Hoje nós temos a divulgação tanto da inflação, como também dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Porque se o Igor estava me dizendo que o mercado de trabalho começou a sentir os efeitos da política monetária, o JOLTS veio mais fraco, a princípio os pedidos iniciais deveriam começar a subir. Na sexta, o payroll deve continuar caindo. E talvez até a inflação salarial deveria voltar a cair. Então, se nessa semana nós identificarmos JOLTS caindo, pedidos iniciais por seguro-desemprego subindo, inflação salarial caindo, o desemprego provavelmente não vai subir, tá? Payroll caindo, eu acho que o mercado deve continuar reagindo de maneira bastante positiva nos próximos dias, tá? Porque isso vai demandar menos ajustes por parte da política monetária americana. Ou melhor dizendo, isso vai fazer com que o Fed não precise se preocupar tanto com os próximos ajustes, tá? Então é mais ou menos isso, ok? Estamos agora acompanhando aqui o mercado. Futuros americanos positivos, ativos asiáticos negativos, mesmo após a divulgação do PIB, ou melhor, o PMI chinês ontem à noite, que o industrial veio um pouquinho melhor, o de serviços um pouquinho pior, mas em termos agregados, o PMI composto melhorou, o mercado asiático não fechou muito bem não, o mercado chinês não fechou muito bem não. Aqui nós temos algumas notícias que saíram há poucos minutos atrás, tá? O Banco da China devemos ajustar as taxas de juros das hipotecas. O Banco Central da China reduziu o pagamento inicial para compradores de casas pela primeira e segunda vez. Taxas de hipotecas existentes podem ser reduzidas a partir de 25 de setembro. Isso aí pode fazer um pouquinho de preço no mercado, tá? Mas após o PMI da China de ontem, eu até achei que o mercado ia reagir de uma forma um pouco melhor. Minério bombando, mas não está bombando. Cobre bombando, mas não está bombando.
O Yuan podia dar uma fortalecida, não está fortalecendo. Hang Seng fechou negativo. Hum, podia ser melhor. Eu digo isso porque seria positivo para o Brasil, né? Seria positivo para o Brasil. Falando um pouquinho de Brasil aqui, nós temos a divulgação das estatísticas fiscais, tá? Do nosso país. Elas são divulgadas mensalmente pelo Banco Central, referentes ao resultado fiscal, né, do governo brasileiro. Tivemos aí no setor público um déficit primário de quase 36 bilhões de reais. Isso é, o governo ele gastou mais do que arrecadou nesse mês, no caso aqui no consolidado, tá? Uma coisa muito negativa para a gente é que a relação dívida-PIB ela subiu, tá? De 73,6, se eu não me engano, para 74,1, tá? Então, assim, a relação endividamento do governo e PIB vem piorando. Lembrando que veio melhorando muito desde a pandemia, né? Se gastou muito na pandemia para estimular a demanda agregada. A economia voltou a crescer em 21, 22 e agora nós temos o contrário, né? Os gastos do governo aumentando, a arrecadação não consegue acompanhar, inclusive tem alguns aspectos da arrecadação do Brasil está caindo, enfim, por vários motivos, tá? Relação dívida-PIB vem piorando. Recentemente, vocês viram a Fitch, ela elevar a nota de crédito do Brasil, né? E eu fiz questão de ler o documento e até resumir, embora ninguém tenha lido, né? Eu fiz uma postagem, ninguém leu aquela porcaria. O que levou, o que embasou essa decisão da Fitch de elevar a nota de crédito do Brasil foram duas coisas, tá? Foi reformas e a melhora da questão fiscal. Isso aqui é o contrário, tá? O que está acontecendo com as contas públicas do Brasil hoje é o contrário do que deveria acontecer. Isso aqui é uma piora fiscal, ok? Por isso que se fala tanto em aumento de imposto no nosso país. O que mais? Falando aqui sobre mercado asiático, europeu, desculpa. Mercado positivo, futuros americanos positivos também. Aí nessa tocada de que os dados econômicos estão mostrando uma desaceleração do mercado de trabalho, possivelmente uma desaceleração da inflação, e de que isso possa ser super positivo para as próximas decisões do Fed. Talvez, imagina, talvez 5,5 seja o juro terminal. A gente imagina que eles não ajustem o juro na reunião de setembro. Mas e se eles pararem de fato em setembro e não subirem de novo em novembro? Existe essa possibilidade e vai depender dos dados econômicos. É por isso que nós estamos aqui hoje para avaliar duas coisas: índices de inflação e os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Mas antes, eu vou ter que pedir para vocês deixarem um like, porque nós temos quase 1.000 pessoas aqui e apenas 300 likes. Temos aí que melhorar esse equilíbrio aí, tá? Então aí faltam 5 minutinhos, vão colocando esses likes aí para cima, que daí eu vou pensar se eu vou analisar para vocês ou não os indicadores de hoje. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa o like ali, a galera que tá no computador, pega o mouse, ó, pega o mouse ali e plec. Galera que tá no celular, é só apertar com o dedinho, né, com o minguinho aqui, ó. E o pessoal que tá na televisão, ó, pega ali o controle na Smart TV e deixa o like aí pra gente, tá? Ó, o meu tá pago. Bom dia, Igor, de São Leopoldo. São Leopoldo, esses dias eu tava em Sapiranga, que é aí pertinho, né? Semana passada eu tava em Porto Alegre também. Tem gota hoje? Putz, aqui no meu não vai ter gota, tá? Simone Tebet disse que o futuro a Deus pertence. Pois é, eu vi isso também. É uma explicação muito técnica essa. Realmente é uma explicação muito técnica. Flávio, qual é a diferença entre as duas assinaturas do YouTube? Eu acabei de explicar, tá? Uma delas é para quem quer só acompanhar a macroeconomia. Putz, Igor, eu invisto em Bitcoin. Eu invisto nos Estados Unidos. Eu não quero saber sobre a sua carteira. Eu quero só entender a sua. é, eu quero só entender a sua visão macroeconômica. Macro Expert. Macro Investor é a segundo nível de assinatura aqui dos membros, tá? Aí você tem o quê? A minha carteira de investimento compartilhada, tá? Igor, venha para Salvador, convite feito. Cara, eu não aguento mais o frio. Eu não aguento mais o frio aqui, tá? É foda. Mas acho que essa semana esse final de semana e semana que vem vai esquentar.
Tá. O que mais aqui? Capão Redondo. Vamos ver aqui mais 3 minutinhos, tá? Bom dia, Igor. Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, na área. De onde vocês são? Bota aí de onde vocês são. Tá? Nós temos mais uns minutinhos aqui. Ninguém aguenta mais. Rio Grande do Sul tá um horror. É quente, frio, é quente. Vamos lá. Aracaju, temos Teutônia, Osório. Eu passei por Osório essa semana. Palmas, Maringá, Ibirubá. O meu irmão namora uma menina de Ibirubá, hein? É, o Jonas aí. Soco na mesa? Eu acho que não. É mais provável que os números eles venham mais baixos. Estrela. Tem um amigo que é de Estrela. Fortaleza, Itu, Maranhão, Jaguarão, Rio de Janeiro. Nunca fui pro Rio de Janeiro, vocês acreditam nisso? Queria muito. Erechim, aí eu tenho um problema com o pessoal de Erechim. Rio de Janeiro, cara. Queria conhecer Rio de Janeiro. Bariri, Pernambuco, Valência, Goiânia, Aracaju, Santo Ângelo. Eu tava em Santo Ângelo no início do ano. Macaé, Santos, Austrália, Portugal, Americana, Porto Alegre, Barretos, Coreia do Norte. Esse é o duvido. Tá, vamos voltar para cá. Temos aí mais 1 minuto e meio, tá? Para acompanhar os índices de inflação dos Estados Unidos. Temos aqui a nossa super, mega, ultra planilha de indicadores econômicos. O que nós vamos acompanhar é isso aqui, ó. Personal Consumption Expenditures, tá? E o Core PCE, certo? Esses dois indicadores eles vão aparecer aqui a partir do momento que eu preencher a planilha e nós analisaremos o que aconteceu com a inflação, né, em 12 meses para ambos os índices, tá? O que o mercado espera aqui? Ó? Um núcleo de inflação vindo 0,2 e em 12 meses subindo, possivelmente subindo de 4,1 para 4,2, tá? Para vocês perceberem como a inflação ela é pegajosa, ela dificilmente cai, certo? O PCE cheio, nós estamos esperando o quê? 0,2% no mês e também acelerando de 3 para 3,3%. Tá? Qualquer surpresa para cima, no caso negativa, né? O mercado pode dar uma estressadinha, até porque ele vem subindo bastante nos últimos dias. Qualquer surpresa para baixo, o mercado pode continuar reagindo super positivamente, tá? Então isso vai depender. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, o mercado está esperando o que aqui? Onde é que tá? Pedidos contínuos? Não. Pedidos iniciais, 235 mil. Tá? Vamos ver se ele vai começar a subir ou não. O mercado nesse momento está subindo, né? 0,30, S&P 500. Eu gosto sempre de olhar para o número antes dos dados serem divulgados. 0,2, 4,2, tudo dentro do esperado. Tudo dentro do esperado. Nada de surpresa. Nada, nada, nada. Ó, núcleo de núcleo do PCE 0,2, pá. Aqui 0,2, nada. Pedidos iniciais 228, um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. Nada de surpresa. Que nem ontem. Vamos lá, vamos ver aqui o que está escrito. Eu tenho aqui, ó. Tables only. Aqui. Não, não. Se eu não me engano, aqui pro fim. Goods, services. 3,3. 3,3, né? 3,3. Eu quero o que é 4,2. 4,2. Esse aqui é o PCE, eu quero o Core.
Personal level. Isso aqui é inflação, ó. Isso aqui é inflação de bens, tá? É inflação de serviços. E esse aqui é o PCE. Lembrem-se que nós precisamos acompanhar não só o PCE como um todo, mas também olhar para a inflação de serviços, né? Uma leve piorada. A inflação de serviços aumentou 0,4%. Ó, vinha 0,3, 0,2. Tá menor do que era no passado, que era 0,6. Tava bem ruim, né? 0,4. Esse aqui é o Core PCE. Vocês podem ver. Ó, veio lá de 4,6, 4,6, 4,5, 4,2. Caiu, mas, né, nos últimos meses vem caindo, mas nada muito. Não é rápido, né? E aqui é serviços em 12 meses. É, mas esse número aqui não é muito bom, não. Esse número aqui não é muito bom, não. Ó, esse aqui é o PCE, 12 meses, tá? Caiu de 5,3, 5, 4,3, 3,8, 3,3. A inflação de bens em 12 meses negativa, muito semelhante ao CPI, mas a inflação de serviços acelerou, né? De novo, ó, 4,9 para 5,2. É uma inflação que dificilmente cai, né? Como é que o mercado está reagindo? É, é que não teve surpresa aqui, né? Aqui a gente não teve surpresa nenhuma. Services. Vocês estão falando dos gastos e consumo. O mais importante aqui, eu acho que é a renda, tá? O indicador de renda. Se a gente vir aqui, ó, ahn, aonde é? Labor Market, RDI. Ele provavelmente foi divulgado hoje, tá? Esse número aí que vocês estão vendo. Que agora foi 0,2, 0,17, né? O número aqui veio 0,2, né? Então provavelmente aqui é RDI foi 0,2 também. É melhor botar um número mesmo. Depois eu coloco. Em termos de inflação, então a gente teve um core, um core que veio 0,2, né? 0,2. Aqui veio 0,2 também. Inflação 12 meses em 3,3. E aqui veio 4,2. Tá? Então seria isso aqui, ó. Uma inflação realmente bem mais controlada em relação ao início desse ano, ano passado, mas com dificuldade para voltar para níveis mais baixos, né? Aqui vocês estão vendo a inflação de 12 meses, ó. Dificultando essa trajetória de queda. Mas não teve grandes surpresas, tá? Sem grandes surpresas. O PCE está aqui, ó. Nós temos tanto o PCE quanto o Core PCE, ok? Distante do que a gente viu no ano passado, ainda bem. Esse é o menor número de Core PCE, tirando do número anterior, né? Desde, desde setembro, outubro de 2021. Putz, é, nenhuma surpresa não. Deixa eu ver aqui, o mercado reagindo bem. Eu tô de olho nesses juros americanos. Cadê aqui? Ó.
mas não caiu muito não. Isso aqui era para novembro, eu não atualizei ainda, ó. Isso aqui não está atualizado. Isso aqui é de antes da divulgação do PCE. 51% achando que o Fed manterá o juro e 44% achando que vai subir. 51, não mudou não. 51, 44 não mudou não. Pelo menos por enquanto não. Pedidos, os futuros da taxa de juros de curto prazo dos Estados Unidos sobem ligeiramente após os dados de inflação, uma vez que os comerciantes não, os traders mantêm a visão de uma retenção nas taxas pelo Fed. Essa tradução tá meio ruim. Será que o payroll pode surpreender vindo forte? Não, acho que é o contrário, tá? Acho que não vai vir forte, não. Flávio, eu já respondi 2 vezes a diferença das assinaturas. É isso aí, galera. Infelizmente, ou felizmente, depende de cada um, nenhuma grande surpresa, tá? Amanhã é o dia, Ontem não tivemos volatilidade, hoje também não. Amanhã podemos ter um pouco mais de vol. Mercados bem até. Bom, é isso aí. Depois eu vou atualizar aqui minha planilha. Às 17h30 tem o balance sheet. Pode falar sobre. Toda quinta-feira tem divulgação do balanço patrimonial do Fed. Aí, como as pessoas começaram a olhar mais para esse dado, depois da crise bancária, eles começaram a colocar aqui, tá? Mas toda quinta-feira isso sai. A diferença é que há tempos atrás ninguém olhava. Hoje as pessoas olham. Mas não sei, eu não olho tanto assim. Ah, teve a inflação da zona do euro aqui, ó. Puta, veio pior. O núcleo veio ok. Tá subindo, né? Mas o núcleo veio ok. Essa euforia do Jolts não é precipitada? Não, eu acho que não. Eu acho que não. O Jolts caindo é super positivo para o mercado. Tá? E o UBS declarou lucro alto. Sim, por causa da fusão lá e da ajuda dos bancos centrais, né? Mas isso aí não é um lucro recorrente, tá? Isso aí não é um lucro recorrente, não. Duvido que aconteça de novo. É 29 bi, né? Duvido. É isso aí, nenhuma novidade. Galera, agradeço a participação de vocês, tá? Nesse momento o mercado americano tá subindo, mais ou menos o que estava subindo antes da divulgação do dado. Os juros de longo prazo caindo um pouquinho, tá? Juro de 10 anos caindo 0,20%, sem grandes emoções. E o dólar, nesse momento, subindo 0,33, tá? Pedidos iniciais por seguro-desemprego veio pouca coisa abaixo do esperado. É considerado positivo, deflacionário? Não, é o contrário. É o contrário. Mas esse número, não, ele não funciona dessa maneira, tá? Esse número não funciona dessa maneira. Os pedidos iniciais, assim, o que que é inflacionário ou desinflacionário, você precisa avaliar ali payroll, tem que avaliar inflação salarial, tá? O payroll pode acompanhar o JOLTS, é de se esperar quando você fala, vamos lá. Quando eu ensino economia, eu ensino que existem 6 grandes indicadores econômicos. Você sabe quais são os 6 grandes indicadores econômicos? Existem 6 tipos de indicadores econômicos. Cada um desses tipos tem centenas.
de indicadores como esses que a gente acompanha. Existem 6 grandes tipos de indicadores. Você tem indicadores de crescimento, indicadores de inflação, tem taxa de juros e política monetária, balança de pagamentos, câmbio e mercado de trabalho. Quando a gente fala sobre payroll, JOLTS, inflação salarial, pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá tudo na mesma caixinha. Todos esses indicadores estão na mesma caixinha. A caixinha do mercado de trabalho. Aí você precisa entender como funciona a dinâmica do mercado de trabalho. Oferta de emprego, demanda por emprego, como isso impacta a inflação salarial, contratações, pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá? Isso aí é o que eu ensinava no curso de economia, tá? Você olha para seis tipos de indicadores econômicos, o mercado de trabalho é um deles, tem que entender a dinâmica do mercado de trabalho. Como vocês estão começando a ver agora JOLTS caindo, o payroll caindo, o payroll está caindo já faz um tempo, né? Isso aqui é o payroll, ó. Payroll mensal, caindo desde 2021. Sinal claríssimo de que o mercado de trabalho ele está menos aquecido. O mercado de trabalho está menos aquecido. Ponto final. Igor, os dados não são manipulados, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim que eu fico maluco. Esquece dados manipulados. O mercado de trabalho está menos aquecido. Quando isso acontece, qual é o impacto dessa mudança nos pedidos iniciais por seguro-desemprego? A princípio deveriam começar a subir. Qual é o impacto disso na inflação salarial? Deveria começar a cair. A inflação salarial continua elevada. Ó, elevada. Existe uma narrativa muito grande de que daqui para frente a inflação americana vai cair muito. Até agora isso não aconteceu. Me desculpa, mas por enquanto não aconteceu. Ela caiu lá das máximas do ano passado, mas ela atingiu assim um platô. Tá? Para a inflação americana continuar caindo, você precisa ver o quê? Um mercado de trabalho mais loose. Isso seria menos apertado, mais frouxo. Menos demanda por trabalhadores, ou seja, um JOLTS menor, payroll menor, desemprego maior, inflação salarial menor. É para esse lado que a gente está se encaminhando. Mas ainda está um pouquinho distante, tá? Enfim. Tá? Então, só para organizar um pouco aí a ideia de vocês, do que é mercado de trabalho, payroll, JOLTS, esse monte de coisa, tem que organizar a cabeça de vocês. Os tipos de indicadores, tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, mercado de trabalho, ó, mercado imobiliário, atividade, mercado de trabalho, inflação, política monetária. Cada um tem a sua função, tá? Na hora de avaliar. Beleza? Galera, agradeço a participação de vocês. Me sigam aí nas redes sociais, no Instagram, Twitter. Twitter não, X. Ficou muito ruim esse nome. E a gente se vê novamente amanhã, tá? Amanhã de manhã a gente tá aqui para acompanhar o payroll e indicadores do mercado de trabalho. Valeu, até mais. Ó, o mercado negativou ali, ó. Mercado negativando.